Antes de também entrar na palavra, eu queria conversar com vocês sobre o ambão. Perceberam que o ambão mudou, né? Então agora estamos com o ambão vermelho. Quem sabe por que o ambão é vermelho? Já tem publicação lá, você já podia ter estudado isso. Alguém sabe me dizer por que o ambão é vermelho? Qual era o que estava antes? Alguém lembra? Qual que estava antes? Não era o vermelho, era o branco com dourado. O que era o branco com dourado? O branco com dourado, eu já tinha explicado o que era. Quando botamos. É o quê? Ó, gente, vamos treinar. O branco com dourado, ele é usado quando nós estamos celebrando algo muito importante. Nós usamos ele no Natal. O que tem de importante no Natal? O nascimento do Messias, a encarnação do Salvador. Então, no nascimento do Messias, nós estamos celebrando o fato de Deus ter enviado o nosso Salvador. Então, branco com dourado. Passou-se um tempo e nós colocamos ele de novo quando? Na Páscoa. Celebrando o quê? A ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador. É a ressurreição dele que nos dá a certeza, a garantia de que ele era realmente quem ele disse que ele era e que a obra que ele fez a nosso favor realmente foi aceita pelo Pai. Então, nós estávamos celebrando a ressurreição de Cristo e ele permaneceu conosco. Depois que Jesus ressuscitou, ele permaneceu entre nós durante um tempo. Depois ele foi assunto aos céus. Certo? Depois que ele foi assunto aos céus, qual outro evento importante da vida da igreja? A descida do Espírito Santo, o Pentecostes. Então, o que havia sobre a cabeça dos discípulos lá no cenáculo? Línguas como se fossem de fogo. Então, a cor vermelha celebra o Pentecostes. Nós estamos celebrando a vinda do Espírito, o cumprimento da promessa de Joel. Então, o vermelho vai permanecer aqui por algum tempo, para nós nos lembrarmos que Deus nos enviou o Espírito Santo e a igreja é sustentada. Tudo que fazemos é feito pelo poder do Espírito Santo. Ok? Então, aos pouquinhos, a gente vai assimilando aí essas cores. Depois daqui nós vamos entrar no tempo comum, porque depois que a igreja recebeu o Espírito Santo, a igreja sai pelo mundo para proclamar o Evangelho. É o tempo comum da igreja. E aí nós vamos voltar para a cor verde. Tá? Então, não fique na dúvida. Se alguém te perguntar por que tem um ambão vermelho lá agora, você já sabe. Essa parte não vai estar gravada não, na hora da mensagem, não. Então, se você não gravou, vai ter que perguntar para alguém depois. Amém? Agora sim, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Encerrando nossa série em Eclesiastes, capítulo 12. Assim que você encontrar, pode mudar de posição. Eclesiastes, capítulo 12, vamos ler do 9 ao 14. Eclesiastes, capítulo 12, vamos ler do 9 ao 14. Todos encontraram? Se tiver alguém aí precisando de ajuda do seu lado, ajude. Se tiver alguém sem Bíblia também, temos Bíblia nos bancos, mas não deixe ninguém sem o seu suporte, sem a Bíblia. Diz assim o texto: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
Abençoa-nos nessa noite, ó Deus, que o Teu Espírito esteja sobre nós. Nós precisamos de Ti, precisamos ouvir as palavras que procedem da Tua boca. Que não seja eu, ó Deus, que não seja o meu pensamento, que não sejam as minhas ideias, mas que seja o Senhor a falar. Usa-me, ó Deus, e capacita todos nós para ouvirmos a Tua voz e sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido. Fique muito confortável. Só uma parêntese antes de começar a pregar. Essa noite eu sonhei. Sonhei que por causa dessas cadeiras todo mundo ia dormir na pregação. Eu sonhei. Sem brincadeira, sonhei mesmo. Acordei de manhã, tinha gente até deitado no banco. Eu falei, meu Deus. Então, não durma. Chegamos, gente, ao final de Eclesiastes. Acho que foram 13 ou 14 exposições. E ao longo do livro, o pregador, que como eu disse no início, muitos pensam ser Salomão, outros acham que não, e não tem importância se você crê que é Salomão ou não, não faz diferença, porque é um livro cujo contexto histórico não influencia na sua mensagem. Nós não precisamos saber se foi realmente Salomão que escreveu naquele tempo, ou se foi alguém posterior a Salomão, não tem importância, mas o pregador, ele nos levou por diversos caminhos. Nós, ao longo da exposição desse livro, nós passamos por pensamentos a respeito do trabalho, a respeito do prazer, da sabedoria, riqueza, juventude, as injustiças desse mundo, meditações sobre a velhice e meditações sobre a morte. Passamos por todos esses ensinamentos e o pregador observou cuidadosamente a vida debaixo do sol. Como eu disse no início, o conceito da vida debaixo do sol é importantíssimo para compreendermos a mensagem de Eclesiastes. A vida debaixo do sol é uma vida sobre a perspectiva sem o transcendente, sem imaginarmos a influência de Deus, o mundo espiritual. É olhar para esse mundo com os olhos da matéria apenas, entender que a realidade desse mundo, como ele funciona. Então esse é o conceito de debaixo do sol, uma vida que não leva em consideração Deus, que não leva em consideração a transcendência. E o outro conceito que ele vai repetir ao longo do livro é vaidade, vaidade das vaidades. E nós vimos que vaidade não tem nada a ver com beleza, não tem nada a ver com você se enfeitar. No livro de Eclesiastes, o conceito de vaidade é o conceito de transitoriedade, ou seja, todas as coisas na vida debaixo do sol, todas as coisas nesse mundo caído, se nós não levarmos em consideração a transcendência, tudo é transitório, tudo é passageiro, não tem nenhuma permanência, nada tem grande importância, não importa quão rico seja, não importa quão pobre, não importa quão feliz, não importa quão triste, tudo isso vai passar. Então, o conceito de vaidade é o conceito de transitoriedade. As coisas da vida debaixo do sol, elas têm começo, têm meio e têm fim. Então, agora o livro chega ao fim e a grande pergunta: depois de tudo que nós vimos, depois de tudo que foi dito, qual é a conclusão? Qual a conclusão de toda essa leitura, de todo esse agrupamento de ensinamentos que o pregador nos deu? E aqui nós temos um compilador, né? Você perceba que aqui a narrativa agora não é mais o pregador falando, é alguém falando a respeito do pregador. O livro também começa assim, né? Vai lá no verso 1, você vai ver que ele fala, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, nós sabemos que esse livro começa com alguém que compilou, alguém que editou, alguém que juntou os ensinamentos do pregador e colocou aqui para nós. Então, mesmo que você acredite que o pregador é Salomão, não foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. Mesmo que você imagine, mesmo que você acredite que todos os ensinamentos que aqui estão foram ditos e escritos por Salomão, é um editor, é um compilador que compôs o livro de Eclesiastes. Então ele agora entra em cena para fazer o fechamento. Ele apresentou todas as ideias do pregador e está fazendo o fechamento.
Então perceba que aqui esse pregador, esse editor, né, que juntou as ideias do pregador, ele não está contradizendo. Existem algumas interpretações do livro de Eclesiastes, pelo fato do livro ser um livro difícil. E você que acompanhou essa série, percebeu o quanto há textos difíceis, o quanto há ideias incômodas no livro de Eclesiastes? Algumas pessoas, para se livrar desses incômodos, para se livrar dessas ideias, desse confronto do livro de Eclesiastes, vai dizer que esse editor está dizendo o seguinte: olha, esquece tudo que foi dito e fica só com isso aqui. Mas não é isso. Ele não está apenas nos dizendo, olha, deixa para trás tudo que foi falado, porque não faria sentido nenhum, né? Se eu estivesse juntando as ideias de alguém para dizer que essas ideias não têm importância, eu não ia passar 12 capítulos apresentando as ideias dessa pessoa, para no final dizer, olha, mas tudo isso aí não é importante não, fica só com essa frase aqui. Não é isso. Nós temos então um editor que está revelando para onde o livro aponta. Ele está fazendo uma conclusão, ele está fazendo um resumo de tudo aquilo que foi ensinado ao longo desses 12 capítulos. Então, ele vai começar descrevendo o trabalho do pregador, né? O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e, atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis, imagina se não fossem agradáveis, né? E escrever com retidão palavras de verdade. Então, ele aponta, ele olha como ele usa os verbos. Atentou, examinou, ele ensinou. Ele está nos mostrando que o pregador realmente tem muita coisa para nos ensinar. O pregador não falou superficialmente. O pregador, ele investigou cuidadosamente a realidade da vida. Então, o editor está nos dizendo, olha, o trabalho que ele fez é um trabalho importante. Vocês precisam conhecer, vocês precisam se debruçar sobre aquilo que ele investigou, sobre o resultado dessa investigação, sobre todo o que ele ensina vindo dessas coisas. Então, ele está nos recomendando que conheçamos o trabalho do pregador. Isso é importante. Porque se nós entendermos que há um desmerecimento aqui da parte do editor, nós vamos olhar para o livro de Eclesiastes e vamos perder a sua mensagem. Vamos achar que o livro de Eclesiastes é só um pessimismo, um desespero vazio. Mas o que Eclesiastes é uma busca honesta pela verdade. É olhar para a vida como ela é e apresentar essa vida, nos dando uma outra perspectiva. O pregador procurou comunicar essa verdade com beleza e com honestidade. Esse foi o trabalho do pregador. Então, o compilador vai nos falar agora das palavras dos sábios, versos 11 e 12. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Só até aqui, só o 11. Ele então vai fazer uma explicação da natureza da sabedoria que foi apresentada pelo pregador ao longo do livro. E ele usa duas imagens para falar dessa sabedoria. Ele usa a imagem dos aguilhões e usa a imagem dos pregos bem fixados. O que seria isso? O que é um aguilhão? Um aguilhão era uma lança com uma ponta que era usada para guiar os bois, para guiar o gado. Então, para que o gado não se apartasse do caminho, eles iam cutucando, iam espetando o gado com esse aguilhão, para que o gado se mantivesse no caminho, que o gado não se afastasse. Então, a função do aguilhão é o quê? É incomodar. Se não incomodar o boi não volta para o caminho. Se não incomodasse o boi não ia ser influenciado pelo aguilhão. Então, a função do aguilhão é incomodar, é corrigir, é impedir os desvios. Ele faz o animal seguir na direção certa. Então, ele está dizendo que as palavras dos sábios são como aguilhões. Por quê? Porque elas fazem isso conosco. Nos cutucam, nos incomodam e vão nos colocando no caminho certo. O livro de Eclesiastes é um grande cutucão de um aguilhão sobre nós, porque não são palavras
gostosas de se ouvir. A grande maioria dos ensinamentos que nós temos no livro de Eclesiastes são ensinamentos que podem nos entristecer. Se nós tivermos uma perspectiva errada da vida, se nós estávamos iludidos com a vida, Eclesiastes nos quebra as ilusões. Se nós estávamos iludidos com a vida com Deus, o Eclesiastes nos coloca no lugar certo. Se você ouviu mentiras a respeito de como é a vida nesse mundo em outros lugares, Eclesiastes vai te dizer, olha, não é assim. A vida real não é assim. Como um aguilhão, ele nos incomoda, confronta as nossas ilusões, desmonta os nossos ídolos e expõe falsas seguranças que nós íamos acumulando ao longo da vida, ouvindo aqui e acolá coisas que não são verdade. Então, Eclesiastes coloca tudo de volta na perspectiva e somos cutucados pelas palavras do sábio, da mesma forma que o gado é espetado pelo aguilhão. Mas a segunda analogia que ele faz é falando dos pregos bem fixados, de uma sabedoria que estabiliza, porque a sabedoria não apenas fere, a sabedoria não é apenas para nos cutucar, ela também, além de nos colocar no lugar com o aguilhão, ela nos fixa, ela nos sustenta. Os pregos fixavam estruturas, sustentavam estruturas. Então, as palavras de sabedoria, as coletâneas, de sentenças, coleções de sentenças, elas, além de nos corrigir, elas nos sustentam. Essas verdades, essas palavras de sabedoria, elas nos confrontam, mas também nos geram estabilidade. Por quê? Porque quando absorvemos a sabedoria de Eclesiastes e as dificuldades da vida chegam até nós, nós não somos derrubados. Se nós estamos andando pela vida, achando que tudo vai ser flores, que nunca vamos sofrer, que somos cabeça e não cauda, que nós sempre seremos curados, que nós sempre seremos livrados, e no dia que não formos? E no dia que a resposta de Deus para nós for não? As palavras de sabedoria nos sustentam nesse tempo, nos fazem permanecer firmes, mesmo quando as respostas que temos não são as respostas que queríamos, mesmo quando o resultado das coisas que fazemos não são os resultados que nós esperávamos. Mas, olhando para os ensinamentos de Eclesiastes, nós podemos descansar e saber que é assim mesmo, não tem nenhuma mentira, Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou de lado, Ele nunca nos escondeu. O livro de Eclesiastes está colocado nas Escrituras para que nós saibamos como é a vida debaixo do sol, como é a vida num mundo caído. E então o texto vai nos dizer, no final do verso 11, que essas palavras dos sábios, que são como aguilhões, que essas coleções de sentenças, que são como pregos, que nos incomodam e que nos fixam, que nos ferem e nos sustentam, elas provêm de um único pastor. E a palavra que está aí na nossa Bíblia está com pastor com letra maiúscula, não está? Porque a palavra pastor, o Senhor já era conhecido como o pastor de Israel. E aqui o editor está nos dizendo que as palavras, que a sabedoria, ela vem do Senhor, o próprio Deus. A verdadeira sabedoria, ela tem origem divina. A verdadeira sabedoria vem da revelação de Deus. É Deus nos dizendo, é Deus nos ensinando. Como nós vimos no Salmos 19. É a revelação de Deus, Ele se revela através da natureza e se revela através da sua palavra. Verdadeira sabedoria provém da revelação divina. E é por isso, então, que o verso 12 está colocado aqui, para nós termos consciência do limite do conhecimento humano. Verso 12, além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Aí você pensa, poxa, não preciso mais estudar a Bíblia. Eclesiastes diz que eu não preciso estudar. Não. O que ele está nos dizendo aqui é que o conhecimento humano,
Ele não está nos condenando o estudo, ele não está condenando nós termos conhecimento. O que ele está dizendo é que o conhecimento humano, por si só, ele não produz descanso definitivo. Termos conhecimento é importante, mas nós não podemos depositar as nossas esperanças no nosso conhecimento. Nós não podemos depositar a nossa expectativa no nosso conhecimento. Você pode acumular informação, você pode ler infinitamente, pesquisar sem parar, e ainda assim permanecer vazio. Como? Deixe marcado aí e volte um pouquinho. Provérbios, capítulo 9, verso 10. Provérbios, capítulo 9, verso 10. Vamos ler juntos? Que diz aí, 1, 2 e... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Pode voltar lá para Eclesiastes. Todo conhecimento, toda informação, ela só tem valor diante de nós temermos o Senhor. Se não há temor do Senhor, não importa o conhecimento, não importa o quanto de informação você tenha, você não é sábio. Eu costumo dar fazer uma analogia, e peço perdão a todos aqueles que já participaram do Panorama e assistiram a aula de sabedoria comigo, porque eu sou um homem muito pobre de analogias, tá? Eu pego uma analogia e levo ela até o fim da vida. Então, a minha analogia é a mesma, porque você já conhece, quem fez o curso. Eu penso numa caixa de ferramentas. Quem tem muito conhecimento, quem tem muita informação, é como se tivesse uma caixa de ferramentas cheia de ferramentas. Já viu aquela caixa de ferramentas que abre um pouquinho, vai abre mais um pouquinho, e está lá, cheio de ferramentas? É uma pessoa que tem muito conhecimento. Tem pessoas que não têm tanto conhecimento, que quando ela abre a caixa de ferramentas, tem ali um alicate e uma chave de fenda. Tem pouco conhecimento. Mas quem tem temor do Senhor, consegue fazer tudo o que precisa com aquela chave de fenda e com aquele alicate. Tem gente que abre a caixa de ferramentas e fica, o que eu vou usar? E diante das coisas da vida, diante das situações que se apresentam, ele olha para aquele monte de ferramenta, mas ele não sabe como aplicar aquele monte de ferramenta. Tem gente que conhece muita coisa, que sabe muita coisa, mas não consegue resolver um problema. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então tem gente que tem muito conhecimento. Você pega um engenheiro às vezes e coloca ele assim, eu quero construir uma escada daqui até aqui. Aí o engenheiro que estudou muito, que sabe muito e pensa e vem com uma solução às vezes escabrosa. E aí você chama alguém, um pedreiro experiente, aquele senhor que talvez tenha tido só a 5ª série. Aí ele olha daqui para ali e ele apresenta uma solução, talvez melhor do que a do engenheiro. Um tinha muitas ferramentas, mas não sabia usar essas ferramentas. Outro tinha poucas ferramentas, mas com as poucas ferramentas que ele tinha, ele consegue resolver o problema. Então, não adianta nós acumularmos conhecimento, não adianta a gente ter uma biblioteca gigante, se todo esse conhecimento não está colocado diante do temor do Senhor. Porque nós não vamos saber viver a vida. Não importa quanto conhecimento eu tenha, quanta informação eu acumule, o que vai fazer com que eu saiba viver a vida, o que eu saiba desfrutar a vida, é o temor do Senhor. Não adianta. E é por isso que então no 13 ele diz, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Então aqui nós chegamos no centro do texto. Nós chegamos no ensinamento principal, que é a conclusão que o editor quer nos dar. Ele nos diz, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Guarde os seus mandamentos. Depois de toda essa investigação,
Depois de todo o pensamento que nós ouvimos, aprendemos do pregador, nós precisamos aprender a temer a Deus e aprender a guardar os seus mandamentos. Então, a primeira coisa, ele coloca em perspectiva, ele coloca em ordem, por causa que nós precisamos entender essa ordem. Essa ordem não é por acaso. Nós precisamos, então, primeiro temer a Deus. Por quê? Porque o temor de Deus é o centro. Não é medo. Nós não estamos falando aqui de medo. Temer ao Senhor não é ter medo. Temer ao Senhor é um conceito bíblico que aponta para nós sabermos quem Deus é. Conhecimento do santo, como vimos em Provérbios 9 e 10. Conhecer a Deus, saber quem Ele é, saber o quanto Ele é grande, o quanto Ele é importante e quem nós somos. Saber quem Deus é e saber quem nós somos. E aí, nesse relacionamento, sabendo quem Ele é e sabendo quem nós somos, nós vamos nos relacionar com Ele com reverência. Nós vamos nos relacionar com Ele com submissão, entendendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem as respostas para a nossa vida. Então, temer a Deus é compreender que Ele é grande e nós não. Que Ele é bom e nós não. Que Ele é justo e nós não. Que Ele é sábio e nós não. Isso é temer a Deus. Ao longo do livro, nós vimos, o pregador nos mostrou que o ser humano não controla a vida. Nós vimos isso no capítulo 3, sobre o tempo. Ele não domina o tempo. Nós vimos que o ser humano não evita a morte. Nós vimos que o ser humano não compreende plenamente a obra de Deus. Ao longo do livro, nós somos colocados no nosso lugar. Ele nos coloca no nosso lugar. Nós não temos controle algum, nós não temos domínio algum, nós não temos poder algum. E nós nem mesmo um entendimento completo nós temos. Então, o que nós devemos fazer é sermos humildes diante de Deus. A posição de temor é a posição de que sabe que Ele tem as respostas e nós não. Que Ele é bom e nós não. Ele é grande e nós não. Isso é temer a Deus. Então, quem tem temor do Senhor se submete a Ele. É humilde diante dEle. E aí, então, quem teme a Deus vai obedecer, porque a obediência verdadeira vem depois do temor. A obediência verdadeira não é apenas um moralismo externo. Ele não está nos ensinando um moralismo externo. O pregador não está dizendo, olha, apenas cumpra as regras, obedeça e pronto. Seja obediente só. Não, ele diz, tema a Deus. E temendo a Deus, você será obediente. Se você souber quem Deus é, se você souber quem você é, de verdade, disso, a consequência disso é você ser obediente. Então, a obediência verdadeira, ela vai nascer de um coração rendido, vai nascer de um coração reverente, de alguém que sabe se relacionar corretamente com Deus, porque sabe quem Deus é e sabe quem Ele próprio é. Vai se relacionar de maneira correta. Nós fazemos isso instintivamente em vários momentos. Nós não falamos de qualquer maneira com qualquer pessoa, né? Às vezes nós estamos diante de um juiz e nós não falamos com o juiz como a gente fala com o Zé da esquina, não é? E porque diante do juiz a gente sabe se comportar e diante de Deus a gente não sabe se comportar? Talvez porque a gente saiba quem o juiz é, mas não saiba, de fato, quem Deus é. Porque se nós soubermos, de fato, quem Deus é, nós vamos nos aproximar dele corretamente. E aí nós vamos obedecer. Então, ele agora vai partir para as motivações. Por que nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos? Ele vai dar duas razões. Primeiro, está no final do verso 13, né? Ele diz, de tudo que você ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde seus mandamentos. Por quê? Porque isso é dever de cada pessoa. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, a primeira razão que ele dá é que isso é dever de toda pessoa. No original, não tem uma palavra que seja traduzida como dever.
Se fôssemos traduzir literalmente essa frase, ela seria traduzida assim: isso é o todo do homem. Ou seja, temer a Deus e guardar os seus mandamentos é a nossa existência. O ser humano foi feito, o ser humano foi criado para temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é mais do que um dever, é nossa essência. O ser humano ele existe para temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Por isso, todo ser humano deveria temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque fomos criados para isso. É a verdadeira humanidade. Ser humano é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O verdadeiro propósito da vida, o propósito da nossa existência, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então essa é a primeira razão. Fomos criados para isso, fomos feitos para isso. Deus nos criou para isso. E a segunda razão é juízo. O livro aqui termina com juízo. Ele está dizendo, olha, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, por quê? Porque Deus vai julgar todas as coisas. Deus vai julgar todas as obras, até as ocultas, até aquelas que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. Então, o Deus, que é o juiz de toda a terra, ele vai julgar. Ninguém vai escapar. Nada será ignorado por Deus, nada ficará escondido. Deus vai julgar todas as obras. E aí o livro termina mal para a gente, né? Por quê? Ele termina com um grande problema para nós. Por quê? Se nós formos honestos, se nós formos de fato sinceros, nós sabemos o quê? Depois de ler Eclesiastes inteiro, depois que nós passamos por todos os ensinamentos do pregador, a pergunta inevitável que existe é: quem consegue fazer isso perfeitamente? Quem consegue temer a Deus perfeitamente? Quem consegue guardar os mandamentos de Deus perfeitamente? Quem pode se livrar desse juízo pela sua própria capacidade? Quem de nós consegue temer a Deus perfeitamente e consegue guardar os seus mandamentos perfeitamente? O livro de Eclesiastes passou todo esse tempo mostrando a nossa fragilidade, mostrando a nossa inconsistência, mostrando a nossa incapacidade. Então, se eu sou um dos leitores originais de Eclesiastes, estou sentado lá na Palestina, estou abrindo o livro de Eclesiastes, estou lendo, quando chega no final, eu me desespero. Eu deveria olhar para o livro de Eclesiastes e falar: o quê? Deus vai julgar todas as coisas, até as escondidas. Eu estou perdido. Mas que bom que a revelação de Deus não termina em Eclesiastes. A revelação de Deus avança. Por quê? Porque nós temos o Evangelho. O Evangelho soluciona essa questão para nós, porque eu e você não tememos a Deus perfeitamente, eu e você não guardamos os mandamentos de Deus perfeitamente, e como nós não tememos a Deus perfeitamente, e como nós não guardamos os mandamentos perfeitamente, o que iria acontecer conosco? O juízo de Deus viria sobre nós, por todas as nossas obras, até as escondidas. Mas Ele enviou Jesus, e Jesus temeu a Deus perfeitamente. Jesus guardou os mandamentos de Deus perfeitamente. Ele sim, ele pode olhar para o livro de Eclesiastes e terminar a leitura tranquilo. Jesus, quando chega no final e fala: tá bom, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, é isso. Ele fez isso. Mas o juízo que está escrito aqui, Deus há de trazer juízo, a juízo todas as obras,
Jesus temeu a Deus perfeitamente, Jesus guardou os mandamentos de Deus perfeitamente, mas esse juízo que iria sobre aqueles que não temem a Deus e aqueles que não guardam os seus mandamentos, esse juízo o Pai derramou sobre Jesus. Aquele que obedeceu perfeitamente, aquele que temeu perfeitamente, levou sobre si o castigo de cada uma das nossas obras. Ele levou sobre si. Nele, na cruz, o pecado foi julgado, a culpa foi condenada, a ira foi satisfeita. Deus derramou a sua ira sobre Cristo. Sem a perspectiva do Evangelho, a leitura de Eclesiastes terminaria apenas em condenação. Porque não há entre nós ninguém que tema a Deus perfeitamente, e não há entre nós ninguém que guarde os mandamentos de Deus perfeitamente. Todos nós, eu, você e qualquer um, estariam passíveis do juízo de Deus. Mas Ele, sabendo disso, querendo nos salvar, envia o seu Filho, sabendo que Ele iria temê-lo perfeitamente, que Ele iria guardar os seus mandamentos perfeitamente, mas Ele veio e veio para morrer. Ele veio para poder nos livrar. Por isso, meus irmãos, nós continuamos com a ordenança. A ordenança do livro é real. Nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Essa ordenança é real. Mas o juízo, que também é real, não vai cair sobre nós. Então, eu e você, quando buscamos temer a Deus corretamente, quando buscamos guardar os mandamentos de Deus corretamente, nós não fazemos isso para escapar do juízo. Nós não estamos fazendo isso por medo do julgamento, porque o juízo já caiu sobre Cristo. Aqueles que estão em Cristo buscam obedecer a Deus, buscam temer a Deus e buscam guardar os seus mandamentos, não por medo do inferno, mas porque o próprio Deus já nos livrou do inferno. Por amor, por gratidão a um Deus que já nos deu tudo. A nossa busca por obediência não é uma busca motivada por medo. A nossa busca por obediência é uma busca motivada por amor e gratidão a um Deus que não vai derramar o seu juízo sobre nós. Não porque nós somos bons, mas porque Ele já derramou o seu juízo sobre o seu Filho. Essa é a grande verdade do Evangelho. Então nós obedecemos não para escapar da condenação. Nós obedecemos porque nós já fomos reconciliados com Deus, fomos adotados e agora somos filhos de Deus, adotados na família de Deus, e por isso nós queremos temer a Deus corretamente e queremos guardar os seus mandamentos corretamente. E daí, que aplicações nós tiramos para a nossa vida desses ensinamentos? Primeira coisa, são 5 aplicações hoje. Primeira coisa, não trate Deus com superficialidade. Eclesiastes destrói a nossa ilusão de controle. Não pense que Deus está a postos apenas para atender os nossos pedidos, que Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz, para que todos os nossos planos dessem certo, para que tudo que a gente quer fazer aconteça, para que a nossa vida nesse mundo seja melhor. Não foi para isso. Nós não temos controle do tempo, nós não temos controle sobre a vida, nós não temos controle sobre a morte, portanto, tema a Deus. Não pense que esse mundo é um mundo que está aos seus pés, só porque você serve a Deus. Não trate Deus como seu servo. Deus não é nosso servo. E Ele nos manteve nesse mundo caído, para nós darmos testemunho dEle, anunciarmos a sua palavra. Não temos na palavra, pelo contrário, além de não termos nenhuma palavra de que tudo na nossa vida vai dar certo, nós temos o contrário. No mundo tereis aflições.
Temos um livro inteiro de Eclesiastes para nos mostrar o caos desse mundo. E cada um de nós aqui, eu tenho certeza que está vivendo as suas próprias lutas, está vivendo as suas próprias dores. Eu acredito que nenhum de nós aqui pode dizer só vitória. Sempre tem um porém, sempre temos uma marca, sempre temos uma coisa. Por quê? Porque ainda estamos no mundo caído. Os efeitos do pecado são reais. Então não trate o seu relacionamento com Deus com superficialidade. Ele é Senhor. Ele separou você para a vida eterna. E haverá um tempo onde não haverá mais dor, nem choro, nem lágrima. Mas enquanto estivermos aqui, glorifique a Deus em toda e qualquer situação. Tema a Deus. Saiba quem Ele é. E saiba quem você é. Segunda coisa, ligada a essa primeira, esteja preparado para as dificuldades desse mundo caído. Eclesiastes apresenta para nós uma realidade total de uma vida num mundo de pecado. Ele nos prepara para uma fé robusta, uma fé que não vai ser abalada, que não se desvia, porque Ele veio como aguilhões e não nos deixa desviar. Uma fé que é firme, por quê? Por causa dos pregos bem fixados. Nós estamos firmes diante da dificuldade dessa vida. Eclesiastes nos prepara. Por quê? Porque nós nem sempre seremos curados. Nós nem sempre teremos o livramento. Nem sempre tudo vai dar certo. Já falei isso. Quem já viu aquele adesivo no carro, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. A minha vontade é escrever embaixo assim, nunca foi azar também. Porque quando as coisas dão errado, continua sendo Deus. Não é o diabo, não é o inimigo. A gente tem uma visão muito torta. Nós vivemos como se a luta do bem contra o mal fosse uma luta equivalente. Como se Deus e o diabo fossem forças equivalentes. Não são. O diabo não tem autoridade e poder algum. Deus é o único soberano dessa terra. Se Deus quisesse, Ele desapareceria com o diabo num estalar de dedos. Não há isso. Às vezes nós estamos fazendo coisas, né? Nós queremos fazer. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, porque eu estava tentando levar uma pessoa para a igreja, para o culto, estava evangelizando, aí no dia choveu para caramba. Isso já é o diabo querendo. O diabo não pode fazer chover, gente. O diabo não fez chover para você não levar a pessoa na igreja. O diabo não tem poder de fazer absolutamente nada que Deus não tenha dado permissão para ele fazer, e algo que esteja perfeitamente dentro dos seus planos. Tem gente que não vou falar o que vai acontecer, porque o diabo vai ouvir. Porque Deus é onisciente, Ele sabe todo nós, mas o diabo não é, e se eu falar, ele não vai ficar sabendo, ele não pode atrapalhar. Já ouviram gente falando isso? Eu já escutei muito. Gente, Deus é o único soberano. Se algo dá errado, glórias a Deus. Se eu não tiver livramento, glórias a Deus. Eu posso glorificar a Deus morrendo de câncer, sem ser curado. A maneira como eu lidar com a minha enfermidade vai glorificar a Deus ou não. Se eu permanecer firme na minha fé, se eu continuar adorando a Deus, se eu continuar feliz com Deus, mesmo que Ele não me cure, eu estou glorificando a Deus. Então, glórias a Deus não é apenas quando nós somos curados. É claro que queremos ser curados, é claro que queremos que os nossos irmãos, que as pessoas que amamos sejam curadas, mas nem sempre elas serão. Gente, crente não vive para sempre. Crente morre de assalto, crente morre de câncer, crente fiel morre de um monte de coisa, todo dia. Mas Deus continua sendo Deus. E a vontade dEle continua sendo perfeita, boa e agradável. Então, esteja preparado. Em meio a tudo isso, só falei coisa ruim, né? Mas em meio a tudo isso,
ainda temos coisas maravilhosas para desfrutar, porque a vida não é só enfermidade, a vida não é só problemas, nós também temos várias alegrias ao longo da vida. Falei disso na mensagem da semana passada, a alegria de pegar seu filho no colo, a alegria de ver algo, de ver a beleza da natureza, a alegria de você poder sair com a sua família e passear. Tem várias alegrias nessa vida. Tem várias coisas das quais nós podemos e devemos desfrutar nessa vida. O que nós precisamos ter em perspectiva isso é passageiro. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tudo é passageiro. Tudo é vaidade. Mas que a sua fé não esteja condicionada apenas para o sucesso, que a sua fé não esteja condicionada apenas para a vitória. Que o Eclesiastes tenha te dado sustento para suportar as vicissitudes da vida, as dores da vida, porque elas são reais. Não são palavras de afirmação. Profetizo que isso vai acontecer. Profetizo nada, gente. Nós não temos controle de nada. Deus é que tem o controle. Terceira coisa. Obediência exterior sem temor não é uma obediência verdadeira. Nós precisamos primeiro temer a Deus, isso é uma disposição interna. O temor do Senhor é uma disposição interna, e essa disposição interna aflora na nossa vida como obediência. Então, a obediência verdadeira, ela vem de dentro para fora, não é uma obediência externa que vai demonstrar quem nós somos. O fato de nós sermos é que vai fazer com que sejamos obedientes. Isso está muito claro lá no Sermão do Monte, tem uma série inteira sobre o Sermão do Monte lá no YouTube, no Spotify, que fala sobre isso. Primeiro Jesus fala sobre ser, depois ele fala sobre fazer. Ele começa com as bem-aventuranças, mostrando quem nós devemos ser, para depois falar sobre aquilo que nós devemos fazer. Primeiro, do coração, e depois, obediência externa. Quarta coisa, viva à luz do juízo final. Saiba que o juízo de Deus é verdadeiro, tudo será trazido à luz. Quem acompanhou a série também de Jeremias, lembra-se que o juízo de Deus é real. Quando ele diz que vai destruir, ele destrói. Quando ele diz que ele vai quebrar, ele quebra. Quando ele diz que vai derrotar, ele derrota. E ele está afirmando que todas as obras serão julgadas e serão. O juízo de Deus, ele é real. E isso deveria gerar em nós arrependimento humilde. Nós nos refugiamos em Cristo, porque reconhecemos os nossos pecados. Eu sou um pecador, eu sou alguém digno de punição, eu preciso ser salvo. E eu me refugio em Cristo porque eu confesso os meus pecados, me arrependo deles e confio na obra da cruz. Isso deve gerar em nós arrependimento e humildade, e também deve gerar em nós um senso de urgência na pregação do Evangelho. Sabe por quê? Porque todas aquelas pessoas que nós amamos e que ainda não se renderam a Cristo, o juízo de Deus é real. Se nós amamos verdadeiramente essas pessoas, nós não podemos ficar simplesmente sentados assistindo elas andando para a destruição eterna, porque essa destruição, ela é real. A nossa inoperância no evangelismo, a nossa inoperância na proclamação do evangelho, talvez tenha muito a ver com o fato de nós não levarmos a sério o fato de que um dia Jesus irá voltar, e não mais como Salvador. Ele virá julgar todas as coisas, e depois desse dia, não adianta mais pregar o evangelho. Precisamos pregar o evangelho agora, com urgência, porque o juízo de Deus é real. E por fim, corra para Cristo. Ele é o nosso refúgio, porque somente Ele obedeceu perfeitamente, e Ele suportou o juízo por nós, Ele suportou o juízo pelos pecadores, e reconciliou esses pecadores com Deus.
Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente em Cristo há salvação. Então corra para Cristo. Se você está aqui nessa noite e ainda não está em Cristo, corra para Cristo, porque o juízo de Deus é real e somente nele há salvação. Não temos como nos salvar, você não tem como se salvar, não temos como obedecer perfeitamente. Ele foi enviado para fazer aquilo que nós não podíamos fazer. Então se renda, desista de tentar ser perfeito e confesse os seus pecados e confie na obra da cruz. Então o Eclesiastes termina exatamente onde ele deveria terminar. Ele termina diante de Deus, entendendo quem Ele é. Depois de toda essa busca humana, depois de toda a vaidade, depois de toda a inquietação que Eclesiastes causa, nós devemos entender que devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E o Evangelho completa que Cristo fez isso por nós. E justamente por isso nós podemos descansar na presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, meu Deus. Obrigado por Jesus, Senhor. Porque nós não guardamos, nós não tememos a Ti corretamente. Ao longo do dia, ao longo da semana, nós vivemos vários momentos, em várias situações, como se nós não estivéssemos diante de Ti. Essa é a verdade, Senhor. Perdoa-nos, perdoa-nos. Todas as vezes que nós não tivemos temor de Ti. Se nós agimos como se nós fôssemos os senhores da nossa própria vida. Se nós agimos como se nós fôssemos os donos da nossa própria vida, quando na verdade não somos, somos pó. Somos apenas pequenas criaturas que só tem propósito, que só tem importância se temermos a Ti e se guardarmos os Teus mandamentos. Sem temor a Ti, sem obediência, nós somos destruídos. O juízo viria sobre nós. Mas obrigado por Jesus. Obrigado por ter enviado o Seu Filho para que Ele demonstrasse o verdadeiro temor, Ele demonstrasse a verdadeira obediência. Ah, Senhor, obrigado por derramar sobre Ele o meu castigo. Parece até mesmo covardia fazer uma oração como essa, agradecer porque outra pessoa levou sobre si os meus pecados. Mas não é covardia, Deus. É o reconhecimento que se o Senhor não tivesse feito isso, eu é que seria destruído. Justamente. O Senhor teria sido perfeitamente justo se tivesse me destruído. Obrigado por não me destruir. Obrigado por não destruir os meus irmãos. Obrigado por ter derramado a sua ira sobre o seu filho. Sim, inocente, perfeito, obediente. Mas ele deu a vida voluntariamente, ele fez isso, ele quis fazer, o Senhor quis fazer. Isso é o mais difícil de nós compreendermos, porque o Senhor quis nos salvar. Enquanto tantas pessoas tentam reivindicar o direito a serem salvas, eu me pergunto por que eu fui salvo. Eu não sei o porquê, mas eu sou grato pela Tua salvação, Senhor.
Obrigado por nos salvar. Obrigado por Jesus. Obrigado pela cruz. E agora, a minha luta, e agora a luta dos meus irmãos, Senhor, é agradá-lo. Porque o juízo já foi retirado de nós. Eu quero te obedecer, eu quero te temer corretamente. Porque eu vejo esse amor e fico constrangido diante dele. Então me ajuda, Senhor, me ajuda a ser um filho melhor para ti, Senhor. Me ajuda a te obedecer. Me ajuda a vencer a minha carne, os meus pecados. Me ajuda a vencer os meus pensamentos. Ajuda, Senhor. Obrigado porque nós já somos salvos. Todos aqueles que estão em Cristo já tiveram seus pecados perdoados. Obrigado por isso, Deus. Mas agora que somos salvos, agora que temos paz contigo, não queremos viver do mesmo jeito. Não queremos fazer as mesmas coisas. Não queremos ter os mesmos sonhos, os mesmos planos. Põe a nossa vida em perspectiva, Deus. Muda os nossos planos. Tira cada um de nós do seu lugar de conforto. Estamos tão ensimesmados, vivendo as próprias vidas, buscando o seu próprio conforto, as suas próprias conquistas. E o Senhor saiu do céu para tomar o nosso lugar. E nós não somos capazes de sair da nossa casa para tomar o lugar de ninguém. Perdoa-nos por isso também, Deus. Nossa casa não é tão boa quanto a glória dos céus. Mas o teu Filho deixou a glória e veio em resgate de nós. Que nós possamos também sair, falar, pregar, anunciar, gastar a nossa vida com outras pessoas que não nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.